Henrique Mais Notícias. Se você ligou o rádio agora, você foi poupado do ápice da baixaria do horário eleitoral. O PT resolveu partir pro tudo ou nada e agora se abraçou a uma nova tese de que empresários teriam bancado um pacote de WhatsApp para disparar mensagens nos WhatsApp das pessoas. 12 milhões de reais seria o valor, seria um dinheiro que serviu à campanha do Bolsonaro, que o Bolsonaro diz não ter, portanto ele teria sido beneficiado com uma espécie de, aspas, caixa 2. Isso teve uma repercussão do ponto de vista jurídico. O Ciro Gomes e o Fernando Haddad foram à Justiça Eleitoral para pedir a impugnação da chapa do Bolsonaro, dizendo que houve abuso do poder econômico. A ponto de Fernando Haddad dizer que seria legítima a eleição do segundo turno entre ele, Haddad, e o Ciro Gomes. O nome disso, traduzindo para o bom e claro português, é a tentativa de ganhar no tapetão. Se dentro de campo não tá dando, se com a bola rolando o Bolsonaro tá na frente, o que resta ao PT? Se abraçar a uma reportagem da Folha de São Paulo e tentar fazer disso não um resultado efetivo da retirada do Bolsonaro da campanha, mas tentar ganhar votos com isso. É o que a gente vai explicar a partir de agora. Mark. O Bolsonaro usou as redes sociais nesta quinta-feira para dizer que o PT não está sendo prejudicado por fake news, mas pela verdade. Essa postagem no Twitter foi uma resposta às acusações do candidato Fernando Haddad, que diz que o militar estaria espalhando mensagens mentirosas pelo WhatsApp. Segundo noticiou a Folha de São Paulo, nesta quinta, isso seria feito por pelo menos 10 empresas que fariam caixa 2 digital em uma organização criminosa financiada pelos empresários. Pelo Twitter, Bolsonaro disse, abre aspas, apoio voluntário é algo que o PT desconhece e não aceita. Sempre fizeram política comprando consciências. Um dos ex-filiados de seu partido de apoio, o PSOL, tentou nos assassinar. Somos ameaça aos maiores corruptos da história do Brasil. Juntos resgataremos nosso país, fecha aspas. Bolsonaro disse também que o PT roubou o dinheiro da população e que seus líderes foram presos, afrontaram a justiça, desrespeitaram as famílias e mergulharam o país na violência e no caos. E completou, os brasileiros sentiram tudo isso na pele, não tem mais como enganá-los. A reportagem da Folha dessa quinta mostrou que empresas estão comprando pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp e preparam uma grande operação para a semana que vem, que antecede as eleições no segundo turno. Também pelo Twitter, Fernando Haddad declarou que quer a apuração dos crimes denunciados. Abre aspas. O escândalo do Caixa 2 digital de Bolsonaro, meu adversário, joga na sombra o tempo todo enquanto foge dos debates na luz do dia. Joga sujo junto com a sua turma do dinheiro para enganar o eleitor, fecha aspas. O petista ainda escreveu que o montante de recursos e o número de empresários envolvidos no esquema seria muito grande. Na postagem, Haddad afirma que tem informação de que 156 empresários estariam envolvidos. Então veja, qual é a denúncia da Folha de São Paulo? De que empresários teriam bancado com o dinheiro deles a compra essa de um pacote para distribuir via WhatsApp notícias favoráveis ao Bolsonaro. Isso, na letra da lei, pode sim configurar abuso do poder econômico. Ainda mais se não houver declaração de que o dinheiro foi usado para isso. Mesmo o Bolsonaro não sabendo, sim, mesmo o Bolsonaro não sabendo, se a campanha dele foi beneficiada, isso pode atingi-lo do ponto de vista do direito eleitoral. Este é um fato. Ocorre que essa denúncia trazida pela Folha de São Paulo, e eu vou pôr todas as aspas na denúncia da Folha de São Paulo pela fragilidade da reportagem, por todas as aspas. Mas essa denúncia, ela não tem esse efeito imediato que o PT tenta fazer crer. Mais uma vez, o PT produz fake news a fim de atrapalhar a compreensão eleitoral. Para que houvesse sucesso de uma eventual demanda judicial,
Tem que processar, ampla defesa, contraditório, julgar, e isso demora um tempão. O que o PT tenta fazer é tentar criar um ambiente de participação criminosa do Bolsonaro, não para reverter isso na justiça, não para reverter o registro da candidatura na justiça, mas para tentar tirar votos do Bolsonaro. É mais uma jogada do desespero do PT. Como o PT viu que já foi o boi com a corda, se apega a esse fato para tentar fazer deste fato um trampolim para buscar um crescimento do candidato Fernando Haddad. Vou fazer uma lembrança aos ouvintes. A memória política do DENIAN não falha. A chapa Dilma Temer respondeu por uma ação igualzinha. Abuso do poder político e econômico. Você lembra o resultado da chapa Dilma Temer, do julgamento da chapa Dilma Temer? Não deu em nada. E nós estávamos falando de um volume de dinheiro muito maior, do maior esquema de corrupção da história do planeta, que foi o Petrolão. Então, por mais que teoricamente nós pudéssemos ver a candidatura do Bolsonaro atingida lá na frente, se for o caso, por um processo como esse, a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral nos mostrou o contrário, em um processo melhor instruído de provas, cheio de provas, que foi o caso da chapa Dilma Temer, e a chapa Dilma Temer escapou. A tentativa é de tapetão. Não vou passar pano aqui na história, é o tapetão. O PT viu que já era, já foi, e aí tenta criar deste fato um fato para tentar atingir a imagem do Bolsonaro e buscar os votos que podem levar o Haddad a emparelhar a disputa. Repito, do ponto de vista técnico, pode prejudicar o Bolsonaro? Pode. Do ponto de vista prático, vai acontecer uma coisa de agora, alguma coisa. Acontecerá alguma coisa de agora até o domingo da eleição? Não. Praticamente zero. Teoricamente, poderia dar para daqui um tempão. Mas por que o PT faz essa fumaça toda? Por que o horário eleitoral do Haddad foi sobre isso? Porque a fumaça tem objetivo eleitoral. É isso. No mais, o que você vai ler por aí nas suas redes sociais, eu tomaria cuidado. Me parece a maioria das postagens fake news. Ou dolangue, como dizem os curitibanos. Migué. Diga lá, Mark. Denê, os ouvintes estão participando aqui e estão até preocupados com a situação. O Jackson Dalpra, por exemplo, pergunta: quer dizer que se eu, por livre consciência, quiser levar algum fato sobre um candidato que eu apoie para outras pessoas que conheçam a mesma coisa e suas propostas, passo a ser um criminoso eleitoral? Não. O que acontece é você comprar um pacote por 12 milhões de reais para distribuir notícia, para prejudicar um candidato e favorecer o outro sem que haja qualquer declaração de que determinada campanha recebeu aquele montante de dinheiro para fazer esse tipo de propaganda. Não é a mensagem em si. O problema é você pagar milhões de reais para robô distribuir mensagem no WhatsApp. É essa a questão. Não é o teor do texto. Não é o que você distribuiu de alguma questão que você sabe. É o mecanismo para fazer isso chegar ao eleitor. É importante falar que tem que ler a reportagem até o fim. A própria Folha coloca, eu contei aqui, no 10º parágrafo da matéria, que a Havan, por exemplo, negou que comprou as mensagens e começa a falar que as empresas também negaram o suposto crime. Então a Folha estourou na manchete, como a gente fala no jornalismo, mas só lá no 10º parágrafo começa a contar, veja, todo mundo que eu acusei aqui nega que participou do caso. É importante ler a matéria até o fim. Portanto, o final telefone 9900... Me permita, Marcos, só sublinhar com uma frase. Não vai dar em nada. Pode me cobrar aqui depois. Não vai dar em nada. Então por que essa zoeira toda que o PT tá fazendo? Porque tentará usar desse fato como se fosse um grande escândalo, e para que esse grande escândalo possa vir a ter eventualmente uma repercussão nas urnas. Porque o escândalo em si é um traque. Como se fala lá no Rio Grande do Sul, não sei se fala aqui, Mark. Peidinho de véia.
Fala no isso? interior fala. É peidinho de véia. É um peidinho de véia. Mas enfim. Mas você viu a superprodução? O ouvinte que escutou o horário eleitoral agora, antes do jornal, viu? Voz do apocalipse, trilha de suspense. Atenção! Tinha os efeitos. Agora, eles usaram a voz do Haddad com os efeitos que o Terribas usa aqui, né? Você Ô, viu? Terribas. Não, deixa eu mostrar a nova. A nova é maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui, vai. ó. Glória a Deus. Olha que maravilhoso, você viu? Glória a Deus. Adeus. Glória! Fala, Mark. O Ricardo Barionovo dizendo aqui que o PT acusar alguém de desonestidade é igual a Fernanda Richthofen fazer propaganda do Dia das Mães. Pois é. Não, e o PT falar de caixa 2, né? É algo... É um migué É bravo. surreal, né? Mas assim, eu vou sublinhar, do ponto de vista técnico, se isso aconteceu, nós estamos diante de um ilícito eleitoral. Se aconteceu, estamos diante de um ilícito eleitoral, mas não vai acontecer nada de hoje até domingo, porque essa voz do apocalipse que o Mark tá dizendo, fazendo crer... Não, as pessoas batem palma para corrupto condenado em segunda instância pelo maior desvio de dinheiro da história do universo, e aí quer carimbar em um ato de terceiro, como se o Bolsonaro fosse um criminoso eleitoral. Então tá se fazendo uma zoeira para ver se dá uma mexida no jogo. Vamos ver como que as pesquisas respondem. O que mais, Mark? Daniel, a notícia aqui, o PSOL entrou agora há pouco com um pedido no TSE para tentar suspender o funcionamento do WhatsApp, restringir suas funções até a votação do segundo turno. A justificativa usada é a disseminação de notícias falsas por meio do aplicativo de mensagens. Então o PSOL tenta que você, eu, Daniel, Terribas e você no carro aí também, não use o WhatsApp até as eleições. O PSOL tem baixíssimo apreço à democracia. E aí a propaganda do PT fala, nós defendemos a democracia. Defende a democracia. Vamos deitar e esperar a defesa Daniel, é democrática. importante falar o seguinte, duas coisas. Vamos falar o português claro aqui. O Daniel falava, eu achei que iria falar, mas acho que o Daniel quis se preservar. Ele falou português claro aqui antes do jornal, não falou? Nenhum juiz do mundo vai anular uma eleição com 60 milhões de votos. Se o Bolsonaro se confirmar nas pesquisas tiver 60 milhões de votos, eu duvido que algum juiz togado vai na canetada tirar o mandato dele. Não vai. Claro que não vai. Não vai, até porque a denúncia de uma fragilidade, essa matéria da Folha de São Paulo, fazer uma análise do ponto de vista jornalístico, é um cocô. É muito ruim a matéria. A ação movida pelo PT não traz uma prova. Nada. Sabe qual é a prova que a ação movida pelo PT contra o Bolsonaro traz? A reportagem da Folha de São Paulo. E a reportagem da Folha de São Paulo, jornalisticamente, é muito frágil. Não estou aqui agora analisando nem política, nem direito eleitoral, nem nada. Fazendo uma análise jornalística daquilo que a Folha produziu. A matéria da Folha é muito ruim. A matéria é fraca. É só diz que diz. Não tem um elemento, não tem uma prova, não tem nada. A matéria é muito ruim, jornalisticamente falando. Eu não tenho sequer a questão do indício. Porque uma coisa é você produzir determinado conteúdo jornalístico a partir de indícios que você coletou. Mas não tem nem isso. É isso. E as empresas negam. Então é muito frágil jornalisticamente. Então por que algo tão frágil ganha enorme repercussão? Primeiro, porque está na capa da Folha. E segundo, porque é a gasolina que você precisa para fazer o fogo eleitoral. É só isso. Na prática não vai dar nada. Daniel, tanto que eu achei que hoje a Folha de São Paulo ia trazer a público os contratos, depoimento de pessoas. A matéria da Folha não ouviu ninguém fazendo isso, cometendo crime. Alguém denunciando? Não tem. Não apresentou os contratos. Tá, contratou, cadê o contrato? Também não tem. Ela chutou lá um valor, falou que tinha 4 empresas, todas negam. O dono da van teria pago, ele nega. Ela fala várias empresas, só cita uma, que seria a van. Ou seja, não tem nenhuma prova real. O jornalismo sério pediria pelo menos o contrato. Ó, tá aqui o contrato. Depois discute se é verdade ou não. Mas nem isso fizeram. Não, a matéria, do ponto de vista técnico, jornalístico, é muito ruim. Muito ruim. Mas dá um barulho, hein? Tá uma zoeira. A ponto de nós estarmos aqui discutindo esse assunto no principal jornal da manhã no estado do Paraná. Mas que não vai dar em nada. Só atualizar aqui, além do PSOL, o PT também
endossou o pedido para que o WhatsApp seja censurado até as eleições. Tirar o WhatsApp do ar. Olha a Muito solução. bom, né? É a solução. Terribas. A menina, ela tá se pegando com o namorado no sofá da sala. A solução é joga o sofá fora. O que o PT e o PSOL tentam fazer de tentar fechar o WhatsApp, de que as pessoas não possam usar o WhatsApp, isso demonstra claramente onde está o risco real que nós temos de supressão aos direitos fundamentais de liberdade. De que lado reside o risco real? Essa iniciativa do PT e do PSOL, ela é didática. Didática para a compreensão cinza que nós vivemos na história democrática brasileira. O que mais, Mark? É importante falar que tem várias pessoas que visitam o Lula. Ele continua recebendo as visitas. O Haddad não vem mais, mas o comitê da PF do Lula continua funcionando. E as pessoas que saíam de lá, nos últimos dias, diziam que o Lula já tinha jogado a toalha e que só um grande escândalo poderia mudar as eleições. Então isso está sendo fabricado pelo PT, como o Denê bem explicou aqui. Não vai dar em nada, mas eles vão ficar com isso. E vão ficar, Denê, também depois da eleição. Claro. Vai ser mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos com o Putin. Que os ficam falando, o Putin comprou a eleição do Trump, os russos ajudaram. Então se prepare, ouvinte, que você vai ouvir muito. O escândalo do WhatsApp vai ficar por muito tempo nas manchetes. Que foi uma eleição ilegítima, que foi uma eleição à base do fake news, de que o presidente não tem legitimidade. Se buscará, primeiro ponto, tentar mudar o resultado da eleição, dificilmente conseguirá. E aí depois disso você levará um discurso para desestabilizar o futuro governo. A prática do PT é muito clara. Nós estamos dizendo hoje o que acontecerá logo ali na frente. Não há nenhuma dúvida de que será essa a estratégia do Partido dos Trabalhadores. Mas tudo bem, vamos assentar também isso como motivo da convivência e da existência, felizmente, de um regime democrático. Vai discursar. E fora isso, ainda tem o mimimi, porque é um mimimi. O mimimi do PT que o Bolsonaro não vai aos debates. Porque ontem o Bolsonaro anunciou claramente que não vai participar de debate nenhum. Não vai nem no debate da Record, nem no debate da Globo. E aí o mimimi cresceu, né? Por que o Bolsonaro não vai, Mark? Porque vai lá participar com o poste. Ele tem que debater com o candidato de verdade. O candidato de verdade tá preso na PF. Então ele fala isso, pelo menos. Ele tá alegando isso, que não vai debater com o poste. E o Bolsonaro não vai, o Bolsonaro imita o Lula. Que na eleição em que o Lula estava lá na frente, também não foi ao debate. O Bolsonaro nem original é. Imitão. Tá imitando o Lula que fugiu do debate. Esse Bolsonaro fica imitando o Lula de não participar de debate. Veja que barbaridade. O Lula que havia imitado o Collor, agora o Bolsonaro imita o Lula. E aí nós vamos ver que aquele que lidera a pesquisa eleitoral não vai ao debate. Meu Deus do céu, que novidade na história brasileira. Denis, aí pensa só o seguinte, o pessoal que se vende como democrático, a primeira coisa que faz, vamos censurar o meio de comunicação aí, vamos tirar o WhatsApp do ar. A primeira atitude que faz é essa. Isso é democracia. A primeira é, fecha o veículo, fecha o WhatsApp. Então, a gente abriu o jornal de hoje com esse tema, porque é o tema do momento, a notícia da vez no Brasil. E tudo aqui no Paraná tem uma envergadura muito maior. Por quê? Porque o líder da coisa toda, e eu vou usar a palavra coisa para não usar outra aquela, o líder da coisa toda tá aí no Santa Cândida. Daqui a pouco tem bom dia para ele. Às 9 em ponto. Daqui a pouco tem bom dia para ele. Então, tudo o que acontece na política brasileira ou tem origem aqui, ou a repercussão se dá aqui, em que o criminoso pauta a eleição do PT de dentro da cadeia. Essa é a realidade brasileira. Essa é a eleição mais lastimável desde 1989 que nós vivemos no Brasil. Que eleição horrorosa. Tem vários ouvintes aqui dizendo, Denê, que quando você falou que vai ter o mimimi, já estão imaginando, um deles é o Cris Bueno aqui de Curitiba, a Gleisi na tribuna da Câmara, agora deputada federal eleita, denunciando o golpe. Já imaginou? Não, vai ser... Ou a Fátima Bezerra
aquela senadora. É golpe! É golpe! Vai ser esse... É a quarta fase do golpe. Quarta Sabe fase. que vai ser tipo Transformers. Vamos só relembrar o ouvinte. A primeira fase do golpe é o impeachment da Dilma. A segunda fase do golpe é o Lula preso. A terceira fase do golpe são as eleições antidemocráticas. E a quarta fase vai ser o WhatsApp agora com o Bolsonaro, enfim. O Zap Zap, Terribas. É o Zap Zap, Terribas. É a crise do Zap Zap. Falando em Zap Zap, se Zap alguém, Zap é se muito alguém quiser ruim, né? mandar um Zap Zap pra gente aqui, aproveitar que o Zap Zap tá ainda funcionando. Qual é o número, O Terribas? Zap do Zap é 41 98504 5092. 41 98504 5092. Então tá É o bom. Zap da Pan. É o Zap. A gente manda gif de bom dia animado com o ursinho. Ô, Terribas, põe de novo a vinhetinha do Glória a Deus. A vinheta do Eu Glória a achei Deus. demais. Essa aqui, ó. Glória a Deus. Diga lá, Mário. O ouvinte Magnus aqui de Curitiba tá falando o seguinte, que ele escutou outras rádios e escutou elogios fervorosos à reportagem e à coragem da repórter. E que dele liga aqui na Jovem Pan e aqui você falou que a reportagem não tem nenhuma prova, ele tá indeciso. Eu tenho a solução ao nosso ouvinte. Não siga a nossa opinião ou a opinião da outra rádio. Faz assim. A Folha de São Paulo liberou a leitura da matéria. A Folha de São Paulo você não consegue ler nada, nem horóscopo, porque ela trava tudo para tentar ganhar algum dinheiro do internauta. Mas essa matéria tá liberada. O acesso é livre. Sabe o que você faz? Para que você não ache que eu estou exagerando, ou de que a mídia petista aí das outras emissoras tá lá batendo palma para tentar manipular a eleição, faz assim, você mesmo entra na página da Folha de São Paulo e você mesmo lê a matéria. Não precisa seguir, ao contrário, não quero ser dono da verdade, jamais. Mas leia você mesmo a matéria da Folha de São Paulo. Pega a matéria e lê, do começo ao fim. Vê se te convence. A matéria, tecnicamente... Marcos, você faria uma matéria dessa? Não, eu não assinaria. Não assina, né? Não. Eu também não. Jornalisticamente é muito ruim. O que eu vou fazer? Bom, mas tem gente elogiando aí na outra rádio, né? Porque, na verdade, tá na torcida. Na verdade, é uma torcida. E aí, o Bolsonaro tem um exército de militantes virtuais que é impressionante, né? Eles acharam uma entrevista que a repórter da Folha deu num pretérito aí, sei lá quando, em que ela se declara petista. Então, a jornalista que escreveu a Folha de São Paulo é mostrada como petista à opinião pública. Eu acho isso uma maldade, não tem nada a ver, ela tá fazendo o trabalho dela. Só que o trabalho dela é ruim. Não é porque ela tem simpatia por o partido A ou B o problema. O problema é que a matéria é muito frágil, fraca, e aí, né? Tá lá, e a Mônica Bergamo tá junto, abanando a bandeira. E quero dizer aqui, ela pode queimar a nossa língua se ela vir a público e mostrar o contrato. E pra mim, o indício é o contrato. Você conseguiu o contrato? Daí a gente fica quieto aqui. Mas a Folha até agora não apresentou nenhum indício formal, indício material, que tudo isso pode ser realmente verdade. Não, e outra, tá, vai apresentar o contrato, mas quem pagou? Citou uma empresa. Não, e quem pagou? Não adianta me vir com o contrato aqui. Eu preciso do fato, do elemento. É assim, eu preciso do indício que mostra um movimento orquestrado, porque o tema é uma organização criminosa de empresários, é o que o PT tá dizendo. Exato. Que há uma organização A criminosa. matéria fala isso também. Pois é, uma organização criminosa de empresários para manipular o resultado da eleição. Perfeitamente. Que organização criminosa? Quem são os empresários? Qual é o indício? Qual é a prova? Quando a matéria me demonstrar isso, aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje, a matéria não demonstra isso. Pode vir a fazer uma matéria melhor pra frente? Pode. Todo mundo pode corrigir o erro que faz. Mas que a matéria é muito ruim, me perdoe. É muito ruim. Tem muita gente perguntando, porque daí viralizou a resposta do Luciano Hang, que é o dono da Van, falando mal da Folha de São Paulo, enfim, e dizendo que vai processar o jornal por ter usado o nome dele e da empresa dele. O pessoal perguntando se esse processo da Van agora contra a Folha pode prosperar. Não, pode. Mas também não tem efeito para a eleição. O que eu tô sublinhando e chamando a atenção do ouvinte é de que
Nada disso do que está agora na mídia terá interferência na eleição de domingo. Terá interferência quanto à decisão do eleitor. Mas não se corre o risco de uma decisão judicial retirar um candidato da disputa de agora até domingo. É isso que eu quero sublinhar. É porque do jeito que a propaganda eleitoral do PT foi mostrada hoje de manhã, parece que o Bolsonaro vai ser retirado da eleição. O que não é verdade. Não haverá esse tipo de problema. Então, calma. Só calma. Cuidado com a fake news que é produzida pela propaganda política dos dois lados. E cuidado também com o colunista, inclusive com a gente. Desconfie da gente também. Vá você ler a reportagem e tira a sua própria conclusão. O pessoal tá falando muito aqui. Tem aquela rádio que toca notícia, que ontem foi um colunista lá no fim da tarde e falou que era um absurdo. Aquele cara de Brasília, sabe aquele famoso? Que aquele que é ligado ao PT lá, o sempre Franklin, visto o Lula. Né? É. O Kennedy Alencar, na verdade. Ah, o Kennedy. É porque eu confundo o Franklin Agora saiu com o nome. Kennedy. Eu confundo. Mas então, Franklin. já que ela falou, o Kennedy Alencar foi pro ar na CBN ontem dizendo que era um absurdo, que tinha prova, que não sei o quê, enfim. E agora o pessoal tá vendo que não é bem assim. Aí vamos ver o que o Kennedy fala hoje. Vamos esperar pra ver. Mas não acredite em você, no Kennedy, nem na gente, nem ninguém. Vá lá na Folha e leia você e tira a sua própria conclusão. E aí, quando você estiver diante da matéria, aí você aprecia o tipo de jornalismo que nós fazemos aqui na Jovem Pan com o tipo de jornalismo das outras. E não à toa a gente nada de braçada. É simples assim. Então é assim, não vai acontecer nada do ponto de vista jurídico. Juridicamente não acontecerá nada. Do ponto de vista político, eleitoral, a gente vai aguardar. Tem uma pesquisa que saiu do Datafolha. O Datafolha repete exatamente a mesma coisa do que havia dito o Ibope, do que havia dito o Paraná Pesquisas. Enfim, a gente vai fazer um intervalinho agora. Na volta, retornamos com os números do Datafolha e para comentar os outros fatos do jornalismo brasileiro, da política e por aí vai. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Para você que ligou a rádio agora, para você que sintonizou o nosso jornal, o tema do dia é essa reportagem da Folha de São Paulo que aponta um possível ilícito eleitoral de compra de pacotes de WhatsApp para distribuir mensagens que favoreceriam o candidato Jair Bolsonaro. Isso poderia configurar abuso do poder econômico e inviabilizar o registro da candidatura, uma punição ao candidato Jair Bolsonaro. Vou dizer o que falei no início do jornal. Não vai dar em nada. Bolsonaro não será retirado da disputa. Isso é fake news. E a voz do apocalipse desse momento eleitoral visa mais buscar uma eventual repercussão de natureza eleitoral do que efetivamente do ponto de vista do direito. A matéria da Folha de São Paulo é muito frágil e o jornal O Estado de São Paulo, que na minha concepção produz um jornalismo melhor, mas aí é gosto, e gosto cada qual tem o seu, mas o jornal O Estado de São Paulo, no editorial de hoje, acabei de ler, recebi do Christian Sobania, o editorial do Estado de São Paulo reproduz o que eu e o Mark dissemos aqui há pouco, de que tudo não passa de uma estratégia do PT para tentar desacreditar uma vitória do Bolsonaro que já é inevitável, tentar deslegitimar o futuro governo de Jair Bolsonaro, seguindo uma ordem que foi passada pelo Lula, preso aqui no Santa Cândida, aos seus correligionários. Lula, ontem o Mark informou, o Lula já jogou a toalha e passou a trabalhar a estratégia para deslegitimar um eventual governo Bolsonaro. Então tudo isso é uma jogada ensaiada da técnica lulopetista de fazer as coisas. A mim não engana. A mim não engana. Engana outros aí. Seja por ignorância ou seja por má fé. De um jornalismo que tem lado, o lado do PT. Esse jornalismo não tem lado, o que nós fazemos. Não tem lado ideológico e partidário. Aqui tem lado do interesse público, de informar direito às coisas. Mas faz assim. Pega a matéria da Folha de São Paulo e leia você mesmo. E te imagina na posição de um magistrado eleitoral tendo de retirar
uma vitória eleitoral de alguém que faz mais de 60 milhões de votos. Com essa matériazinha aí. Chumbrega, chinfrim, mal feita, uma bosta. Eu não assinaria uma matéria dessa. O Mark disse que também não. Mas a Folha meteu na capa. Então tá bom. Serviu para instruir a ação do PT e do Ciro Gomes. Uma ação sem nenhuma prova, cuja única prova é uma matéria sem sequer indícios. Muito ruim. Mas enfim, cada um acredita no que quiser. Vamos adiante, Marcos Souza. Daniel, outro assunto polêmico desta sexta-feira, que começou ontem, é que o juiz Sérgio Moro disse ao Conselho Nacional de Justiça que não quis influenciar eleições ao divulgar trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci. O juiz da Lava Jato respondeu a um pedido de informações feito por deputados do PT ao Conselho Nacional de Justiça. O partido diz que a decisão de retirar o sigilo da delação de Antônio Palocci uma semana antes do primeiro turno das eleições foi para atrapalhar as campanhas petistas. Moro, por sua vez, disse que não inventou o depoimento de Palocci e que não houve qualquer intenção de influenciar as eleições. O juiz também afirmou que ele não pode interromper os trabalhos apenas porque há uma eleição em curso. E também avisou, Denian, que há outros depoimentos de Palocci ainda mais contundentes. Até agora, apenas o primeiro termo de colaboração foi liberado. Ele está no processo que investiga se Lula recebeu da Odebrecht um terreno em São Paulo que serviria para abrigar o instituto dele e um apartamento vizinho ao que o ex-presidente morava em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, os dois imóveis foram repassados como propina em troca de contratos com a Petrobras. Palocci disse que Lula sabia da corrupção na estatal desde 2007. Ele indicou inclusive 3 testemunhas que confirmariam reuniões para acertos e entregas de dinheiro desviado da estatal. Um desses encontros que teriam sido confirmados por testemunhas é de entrega de dinheiro vivo para Lula na sede do instituto dele em São Paulo. O ex-presidente pediu à justiça que retirasse as revelações de Palocci da ação, mas o pedido foi negado. Agora, diante da resposta de Moro, o ministro do Conselho Nacional de Justiça, Humberto Martins, vai decidir sobre o pedido do PT de afastar Sérgio Moro da Lava Jato. O caso tramita em sigilo no órgão e não tem prazo para ser julgado. Então quer dizer que o juiz federal Sérgio Moro dá um spoiler dizendo que o depoimento do Palocci vai ser ainda mais explosivo, Marcos Souza, é isso? Exato. Palavra do Sérgio Moro. Ô, doutor Moro, fica dando spoiler assim, a gente tá aqui acompanhando a série e aí fica nos dando vontade de... Vamos falar o bastidor da notícia, Deninha? A notícia séria você escutou agora. Tira a Vamos roupa lá. da notícia aí, mano. O Dr. Sérgio estava muito irritado e usou um tipo de texto muito peculiar dele em despacho, que é ironia fina. O Sérgio Moro, por exemplo, falou assim, escuta, o Lula não é candidato, nem o Palocci. Não há nenhum candidato envolvido na delação. Vocês estão reclamando do quê? O PT não tá falando aí que o Haddad agora não vem nem em Curitiba mais ver o Lula? O que tá reclamando? Tô falando do Lula. Então, o PT, fique tranquilo que não tem nenhum candidato citado. E ele já falou assim, Denian, no sentido que o Moro usou foi, tem coisa muito pior que eu não divulguei ainda. Então não encham um saco. É isso que ele disse. Calma que tem coisa pior. Vocês estão reclamando disso? Calma quando vier tudo à tona, vocês vão ver o que vai virar esse negócio. Mark, a gente vai falar da pesquisa do Datafolha daqui a pouco. E o doutor Sérgio Moro tem razão. E o Ibope divulgou a pesquisa dele ontem. Nós até trouxemos os números do Ibope. E o Ibope divulgou a pesquisa estado por estado. Também pra gente saber como que tá em alguns estados da federação. Não tem do Paraná aqui na divulgação do Ibope, mas só pra você ter uma ideia de alguns dados. No Distrito Federal, Mark, o Bolsonaro tem 70% contra 30% do Haddad. No Distrito Federal. No estado de Minas Gerais, o Bolsonaro tem 62%, o Haddad 38%. No estado do Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem 65% contra 35% do Fernando Haddad. Onde que o Haddad vai melhor? No Nordeste, mas ainda assim a diferença ela é menor do que já foi em outros tempos. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Bolsonaro faz 38% dos votos no Rio Grande do Norte. Que era reduto do PT intocável. Intocável. No Rio Grande do Sul,
O Bolsonaro faz 59-41. No estado gaúcho, o Bolsonaro faz 59. Então, é por causa disso, por causa de um cenário praticamente irreversível, que a gente está vivendo esse momento eleitoral, há 10 dias da eleição, em que se tenta criar, a partir de uma matéria da Folha de São Paulo, a hecatombe, o caos, o apocalipse. Agora, a voz dos locutores dos dois programas é assim, né? O mundo acaba domingo, dia 28, vai acabar o mundo. Pô, a voz daquele locutor do programa do Bolsonaro parece que o mundo termina amanhã, né? Não vai nem chegar domingo. Mas eu ainda não ouvi a frase mais utilizada na pancadaria eleitoral, Daniel. Daí tem aquele locutor que fala assim: você vai conhecer agora a verdade mais bem guardada dessas eleições. Daí Eu lembro da bala de prata. Não. Lembra da bala de prata, Daniel? Lembra? No Jornal Nacional. Não, e aquela coisa. E você pode saber mais. www.verdadesdonei. Cara, isso era muito gênio. Isso era muito gênio. Verdade O do Ney. candidato Ney Leprevot, na eleição passada, para a prefeitura de Curitiba, criaram um site, Verdades do Ney, para atormentar a vida do Ney Leprevot. Eleição. É que a eleição tem esse lado, assim, que depois que passa, a gente observa. Mas nada Acha se equipara, divertido, né? nada se equipara ao que nós estamos vivendo hoje nessa eleição presidencial. Tá uma nojeira. O dono da Havan, esse empresário, o Lang, ele... É Lang? Hang. Hang. Isso. Ele embrulha peixe com a Folha de São Paulo. O Marco falou aqui. Ele pega um cocô. Ele fez um vídeo. Ele pegou um cocô de É cachorro. pra isso que serve a Folha de São Paulo hoje, pra embrulhar cocô de cachorro. Pegou um cachorro de cachorro, claro, um cocô assim simulado, né? De cerâmica. Cerâmica. Pra embrulhar. Não, olha o nível. A gente vive uma eleição muito difícil. Mark, dá os números do Datafolha aí que a gente prometeu. Daniel, vamos lá. O Datafolha divulgou nesta quinta-feira o resultado mais recente da pesquisa do Instituto sobre o segundo turno da eleição presidencial. Bolsonaro está com vantagem de 18 pontos sobre Haddad. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro tem 59%, enquanto Fernando Haddad tem 41%. No levantamento anterior, Bolsonaro tinha 58% e Haddad 42%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Dos votos totais, Jair Bolsonaro tem 50% e Haddad 35%, brancos e nulos 10% e não sabem ou não opinaram 5%. Datafolha também levantou a rejeição dos candidatos. 41% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Bolsonaro e 54% declararam que não votariam de jeito nenhum em Fernando Haddad. A pesquisa ouviu 9.137 eleitores na quarta e na quinta-feira e o levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, quanto mais o Haddad, que tem a rejeição superior à do Bolsonaro, bater no Bolsonaro, mais cresce a rejeição do Haddad. Então a estratégia, ela é pós-2018. É a tentativa de você deslegitimar o presidente eleito. Nós vimos isso já ocorrer na história do Brasil com o pilantra do Aécio Neves. O Aécio fez a mesma coisa. Então o Lula, que é a mente criminosa do PT, não a mais brilhante mente criminosa do PT, mas a principal mente criminosa do PT é a do Lula. A mais brilhante é a do Zé Dirceu. O Dirceu é um homem do mal. O Dirceu é muito perigoso. O Dirceu tinha que ser preso. O Dirceu é muito perigoso pro Estado brasileiro. E ele tá orientando o PT. Eu tenho muito mais medo do Dirceu do que do Fernandinho Beiramar, por exemplo. Muito mais. Porque o Dirceu é perigoso. Um pensamento do Dirceu, uma mensagem de WhatsApp do Dirceu é muito mais danosa do que os milhões de quilogramas de cocaína que são distribuídos por aí. O dano do Dirceu é muito mais danoso, com o perdão da redundância, ao país do que o traficante. Os dois têm que estar na cadeia, o traficante e o Dirceu. Só que o Dirceu tá solto, né? Mark, momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o pessoal perguntando justamente isso aqui. A ouvinte, final telefone 4758, não colocou o nome. Por que o Dirceu ainda não foi preso? Na verdade, ele agora está albergado por uma decisão liminar, aguardando o trânsito em julgado
da causa dele. É um absurdo. É assim, tem gente que furtou uma melancia e tá presa no Brasil. E tem gente que organiza um esquema criminoso de roubar o nosso dinheiro público e tá solto e dando ordens no período eleitoral. Esse é o Brasil iu. É contra esse país que explica a votação do Bolsonaro. É isso aí. O que mais, Marco? Eu tô com a minha garganta virada num salseiro. Mas vai melhorar um dia. A Giovana dizendo que tá usando o WhatsApp do filho para falar conosco, pois está nos vendo no celular e não perde o programa 1 minuto só, pedindo para mandar um alô para ela. E muita gente aqui falando que nos ouve. Pessoal brabo, você não lê minha mensagem, não adianta, mas é muita mensagem, gente. Não tem como ler tudo. A gente vai pegando por amostragem aqui, mas muita gente falando aqui que nos escuta muito e confirmando a audiência. Né? E o legal é que no YouTube, o YouTube é fantástico. O chat do YouTube aqui, a galera é muito louca. Já tem gente fazendo campanha de mais 1 hora de jornal e falando que espalha no WhatsApp a campanha de 1 hora de jornal a mais. Eu acho assim, o YouTube é genial, Para que a gente ganhasse 1 hora a mais, a gente primeiro precisaria ganhar meia hora a mais. Tem que ser devagarinho. Coisas aqui... O pessoal quer engolir a paca, tudo junto. As coisas aqui, elas são devagarinho. Vou falar uma coisa aí. O pessoal manda áudio. Não adianta, gente. Eu não vou escutar áudio no programa. Então você, ouvinte, é legal que você queira participar, mas áudio não rola. Sabe por que eles mandam áudio? Porque eles estão dirigindo. Sim, exato. E ficam lá à beira de um ataque de nervos, querendo participar. Mas não dá. Tem que escrever. Não dá, para o carro. Tem que parar o carro. Congestiona tudo. Aliás, eu preciso fazer uma referência aqui à loucura que foi o buzinaço ontem. Muito legal, né? Aquela brincadeira que nós fizemos de mete a mão na buzina aí pra mostrar que você tá ouvindo o Rick Mais Notícias, isso gerou a cidade toda, cidades do interior do Paraná, nos emprestando essa enorme audiência. Muito, muito obrigado pelo carinho. E a gente sabe como é difícil, porque a gente fala aqui, a gente falou a verdade, que a matéria da Folha é um cocô. Aí a gente vai ali agora na redação, vai todo mundo torcer o nariz pra gente, porque eles querem que haja uma espécie de proteção corporativa, né? Um corporativismo e tudo. Eu não tenho compromisso com o que é ruim. Se a matéria é ruim, outra. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná não gosta de mim, né? Aí outro dia eu vi, Mark, que eu vi que saiu uma decisão da FENAGE. Eu tenho problemas com o sindicato também. O Mark também. O cara quis me bater lá na frente do campeonato. A FENAGE que quis bater no Mark, Federação Nacional dos Jornalistas, publicou na página da FENAGE. Entra aí pra você não achar que é fake news. Entra na página da FENAGE. A Federação Nacional dos Jornalistas resolveu que apoia o Haddad. E que os jornalistas apoiam o Haddad. Mas vá se catar, vá achar uma pia de louça. Você tá de brincadeira. Esse sindicato aqui do Paraná é uma fraude, o Sindicato de Jornalistas do Paraná. Eles ficam furiosos comigo que, entre outras críticas que eu faço ao sindicato, a principal é que eles são braço político de qualquer partido de esquerda que se apresente. E são. Os jornalistas ligados ao sindicato não atendem ao interesse do jornalista, e sim a do partido político. É a primeira crítica que eu faço. E a segunda é esse desespero por entender que jornalista é quem estudou jornalismo. Que só pode atuar como jornalista quem tem diploma de jornalismo. Isso é uma violação à Constituição. O Supremo Tribunal Federal já disse que qualquer pessoa pode atuar como jornalista e qualquer pessoa é qualquer pessoa mesmo. É a Dona Maria do Tatuquara. Se ela quiser noticiar, ela tem o direito constitucional de fazê-lo. Então essa falinha aí do sindicato de querer puxar apenas para jornalista diplomado a hegemonia da informação apenas demonstra que as faculdades de jornalismo servem para a doutrinação ideológica. Esse é o grande movimento. Gramsci foi muito bem adotado pelo nosso esquema acadêmico no Brasil. Sabe por que esse desespero pelo diploma? Porque eles podem doutrinar ideologicamente os estudantes de jornalismo dentro da universidade. E fala aqui um jornalista diplomado. Eu tenho diploma, então falo o que eu quiser. E se não tivesse diploma, falaria também. E não é porque o seu sindicato dos jornalistas acha ruim. A FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, mete um banner na capa contra o Bolsonaro. E jornalista tá aí, atenção, estratégia. Vamos, olha o nível. Olha o nível.
É por isso que a gente alcança o período a 10 dias da eleição para virar isso aí. Né? E o direito de informar é de todo mundo. Todo mundo, não é de quem tem diploma. Você tem o teu lá, né, Mark? Tem diploma. Pois é. Mas se não tivesse também, Sim. tá tudo bem. Eu não tenho. Bem feito. Tô excluído disso. Bem feito pra você. O sindicato não vai gostar de você. Não vai entendeu? gostar de. O Erison Berno aqui na nossa live tá falando assim: eu acho que nenhum sindicato gosta de você, Denis. Talvez seja verdade. Eu acho que tá aqui uma verdade. É isso mesmo. É isso aí. Nem O sindicato não gosta do Mark mesmo. Nem sindicato. Todo dia que eu tô rolando o feed do Facebook, aparecem duas coisas. Aquela panela maravilhosa da Polishop que não gruda, que eu quero comprar. Uma vermelha. E maravilhosa aquela panela. Mas eu panela, achei mentira cara. aquilo. Não, é Não verdade. pode ser verdade, já viu, Daniel, o vídeo? É verdade. Pois Aquela é. panela é maravilhosa. É uma panela, eu vi no Twitter outro Meu dia. Deus, cara. É uma panela que tu coloca o ovo Isso. e o não- ovo desliza. O cara derrete plástico em cima da panela e E não não gruda. gruda. É maravilhosa aquela panela. é sensacional. Aquela Aquilo panela é não precisa nem maravilhoso. lavar. Não precisa Aquilo nem lá é lavar, é. maravilhoso. Aquela- Aí não vai ter mais teu ditado. Vai arrumar uma pia de louça pra lavar, porque não vai ter pra lavar. mas É aquela panela é maravilhosa. Mas aquela panela é de verdade? É de sério? verdade, eu preciso de uma daquela. Eu queria Mas quanto uma custa? daquela. 20 E mil tem a reais faca aquela também. panela. Tem a faca com o mesmo material. É genial, a faca também é maravilhosa. Entendi. Mas quanto aparece que custa a panela? Ah, não sei, deve custar uns 3 mil reais a panela. Meu tio comprou. Vocês já viram também uma propaganda de um negocinho assim que tu coloca o ovo? Em vez de tu cozinhar o ovo com casca na água, tu coloca o ovo dentro de um potinho de plástico e aí, sim, e aí sim, você sim. põe o potinho Aham. de plástico dentro da água. que Sim, ferveu. é maravilhoso também. Aquilo é sensacional. Sensacional, invenções maravilhosas. Mas a panela é top O pessoal mais. tá falando que funciona aqui. Muita gente A falando panela é já. maravilhosa. A Qual, panela do e a ovo? faca. É o que eu quero comprar pra minha vida. Panela, o pessoal tá falando. Panela? Diz que não gruda mesmo. Quero comprar pra minha vida isso aí. Mas aquela panela, será que não gruda pra sempre ou ela não gruda 3 meses e depois ela Pois começa a é, grudar? aí tem que dar uma testada. Não, mas não é assim. É que se o ouvinte pensa que é um teflon tradicional, Não, assim, um negócio diferente. Não é o Teflon. Meio alienígena, Não. assim. Não, é um negócio Não é? estratosférico. Ixi. O ovo desliza. É na panela. maravilhoso aquilo, cara. Aquilo é maravilhoso. Aí tem 2 vídeos. Aparece esse e o do Mark, do cara xingando o Mark. É muito maravilhoso. Eu fico assistindo aquilo, cara. Que genial. Minha família manda aquilo pra mim em São Paulo. Que nem sabe que eu trabalho com Eu não abro mais meu Facebook, vou confessar aqui no ar, porque as pessoas vêm perguntar pra mim e eu não aguento mais responder. Tem lá umas, sem brincadeira, umas 10 mil mensagens lá que eu não abro, porque o pessoal vem perguntar se é verdade. É verdade, ele foi lá. É que as tentou pessoas estão ameaçar e desconfiadas que tudo que aparece agora, eles acham que é fake news, né? Mas é impressionante. Vou entrar na página da FENAGE. A gente tem mais um intervalo pra fazer, Terribas? Oi? A gente tem um intervalo agora ou não? Tem intervalo. Então vamos fazer um intervalo e na volta eu vou ler o que a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, pôs na capa. Pra vocês não acharem que eu tô exagerando. Já já voltamos. Então, Rick Mais Notícias. Tá todo mundo louco aqui no... tá todo mundo louco. Todo mundo louco. Todo mundo louco no YouTube, todo mundo louco no Ó, YouTube. legal, hein? Desculpa a voz, gente. Desculpa, mas eu não ia deixar de fazer o jornal porque a voz tá ruim. O período exige. Entrou na página da FENAGE aí, Marco? Viu com seus próprios olhos? Me assustei. Entendeu Eu não que tinha você, visto ainda. Entendeu que tem uma nota oficial e que você agora tem que se comportar contra o fascismo? Esse aí é o nível da Federação Nacional dos Jornalistas. Então, a mim não surpreende. E vai um abraço para o gaiteiro. Tem um vídeo aqui na live do YouTube aqui que ele chama Pedrão do Futuro. Ele entrou lá e tá escrevendo tudo em caixa alta aqui na chat. Você vê o nível de desespero. Ele falou, meu Deus, entrei na página da FENAGE. Jornalistas em luta contra o fascismo. Então, a FENAGE... É verdade. FENAGE dá vergonha alheia. O que mais, Mark? Denias, sabe E que... os ouvintes dizem o quê? O ouvinte aqui tá te agraciando. O Denias ficou pedindo Oi. esse negócio do ovo lá, do plastiquinho do ovo. Ah, Vocês sim. já viram isso? Não, é velho? maravilhoso o negócio do ovo também. Cara, é já vi, sensacional. Em vez de tu cozinhar o ovo, colocar o ovo com a casca na água, tem uma embalagem de plástico Sim. que você quebra o ovo e põe o ovo ali. E aí você cozinha o ovo dentro da embalagem de plástico. Sim. E ele sai, velho, já sem a casca, lindo. É uma coisa absolutamente sensacional. Quem inventou isso é um gênio. Então, mas deixa eu contar uma coisa boa pra você então, Denias. Nessa sexta-feira pesada, a Ana e o Juliano, deixa eu ver, Juliano, da Platinox, na Avenida Kennedy, disseram que é pra você passar lá que ele vai te dar um negócio do ovo lá, que é pra você ir lá.
Olha aí. Ganhou. Você viu? Ele ficou pedindo no ar, né? O pessoal ficou com dó. Não, eu nem pedi, mas se eu vou ganhar de presente, eu vou lá buscar um meu Pois negocinho. já novo. pega um pra cada um também. É. Não Olha, não é ser pra egoísta. mim o presente que você tá não querendo ser um pra você. egoísta. Não, porque o merchan quando- já foi mesmo, quando eu ganho presente aqui, a gente divide todo mundo. Para com isso. É verdade, já ganhou um merchan lindão aí na Jovem Pan. Quem quiser comprar o negócio do ovo aí, vai lá na... Como é que é o nome, Marcos? Platinox. Platinox. Na Avenida Kennedy. Na Avenida Kennedy. Vai vender tudo que tem hoje Vai lá. vender todo o negócio dos ovos. E o pessoal falando da panela. Os ouvintes adoram isso. A panela é maravilhosa. Tem gente cara. falando aqui, porque não tem notícia, mas os ouvintes adoram falar sobre essas baboseiras aqui, que é o dia a dia isso, não é, Deninha? Claro. E o pessoal mandando foto da panela. Mas a a panela é panela- bonita, aquela vermelha mesmo. Mas né? quanto custa a panela? Ninguém... Ah, eu não sei. Deixa eu procurar aqui, meu. Eu vou Porque eu sempre que eu vejo aquela propaganda da panela, eu penso assim, essa panela deve custar, sei lá, uns 10 mil reais, porque a panela... Chama-se Flavor Stone. Tem que ter um Isso. nome muito A topzera, panela só né? falta se Nome de cozinhar nave espacial. sozinha. Chama-se Flavor Stone. A panela custa 450 reais. Tem que ser boa, meu. Pagar isso na panela. 450 reais a panela. Custa a panela? Pô, achei que era mais caro, nem achei tão caro. Não, mas tu tá... Vai, Pô, mas né? uma panela daquela, pensa que você vai economizar de água e detergente. Não precisa lavar aquela panela se... Ela cozinha sozinha, aquela panela. E aí o cara liga a panela e põe um plástico na panela. A panela cozinha o plástico. Meu, é um troço louco aquela panela. É um negócio... Como é que é o nome da absurdo. panela, Derriba? Flavor Stone. Flavor. Muito bem. Daí tem que fazer com... Chegou aí a nova Flavor Stone. A novo lançamento da Polishop. Esse Polishop, ele, né, é chato. Enfim, vamos fechar com os ouvintes aí, Marcos. Deninha, tem ouvinte aqui reclamando que a gente é tucano. Nós somos os Tucanos Notícias, o Ronaldo Bereis. Tucano, eu quero que os tucanos fiquem tudo na jaula. Tucano. Ele que é petista e fica brabo. A gente faz assim, quando alguém quer me carimbar alguma coisa, sabe como que eu respondo? Você quer o Lula preso? Gaguejou, eu já sei o tipo. Quer o Lula preso? Vamos trancar o Lula? Aí você começa a ver a pessoa ficar vermelha, roxa. Eu quero o Lula preso. E eu quero os tucanos presos, os MDBistas presos, os pepistas presos e todos os vagabundos que roubam dinheiro público presos. Essa é a diferença desse jornal para quem tem político que comete crime e tem o seu bandidinho de estimação. Eu quero todos na grade. Todos na grade, independentemente de cor partidária. Esse ouvinte aí que tá nos chamando de tucano, quer dizer que nós queremos todos os tucanos criminosos na cadeia. Pergunto para você, você quer o Dirceu, teu ídolo, o teu ídolo Lula preso? Quer ele na grade? Você acha o que do Palocci? Gostou do Palocci? Teu amigo de anos? Aí te dói o coraçãozinho, né? Essa é a diferença de quem não tem bandido de estimação pra quem tem. Acabou. O mais é mimimi. A Valdirene aqui no nosso canal do YouTube tá perguntando qual a punição para a Folha de São Paulo se for fake news? A punição é do leitor. Que vai deixar de ler na Folha de São Paulo. Talvez esse seja o grande problema da fake Mas news no Brasil, né? deixa a Porque Folha de por São não Paulo ter trabalhar. essa punição ainda, né? Deixa a Folha de São Paulo trabalhar. É importante eles terem liberdade pra publicar. Deixa o que trabalhar, quiser. não quero punir a Folha, não. Não conte comigo pra querer perseguir veículo de comunicação. Deixa a Folha trabalhar. E dê a repórter a chance de produzir uma matéria melhor, porque a matéria que ela fez foi muito frágil. Mas vai à luta. E Denei, fala aqui, a Folha de São Paulo é um grande jornal. Já prestou serviços ao país. Ninguém aqui tá desmerecendo o veículo. Essa matéria em específico é mal feita. Vamos ver o que a Folha faz daí pra frente. Eu abri a live Os aqui ouvintes do YouTube. participando. Aí tem um ouvinte ali, ó. Olha o que ele diz. Olha aqui, ó. Diz que não seja fake news, hein? Ele tá dizendo que comprou a panela, o Sérgio Drodes. Comprou a panela e 2 meses depois tava grudando a panela. Aí, isso é importante. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É. Olha aí, Terribas. Pois é, Quero daí... pra sempre a panela. Não, eu não falei que, Até né? porque quinhentão, né? Pouquinho, então é um dinheiro muito bem gasto, né? Oh, Eu não pago 500 reais numa panela nem, nem por um... Agora, rapaz. os ouvintes estão pedindo muito aqui, são vários pedidos, dezenas deles, pra você fazer uma vinheta com o Lula tá preso babaca. Você não vai fazer? A gente não Fez o do né? Glória a Deus e não fez o tem Lula tá várias preso aqui. babaca. Só lembrando, o ouvinte chegou agora, o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, foi lá no evento do PT
né? O Lula tá preso, babaca! Enlouqueceu. Vocês vão perder! Não, aqui, ó. Então, Ó. qual que tu vai soltar? Não, tá. Quer que solte uma vinheta aqui? Aqui, ó. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Então, pessoas horríveis, Deixa de vamos fora, nessa. babaca, vambora. Deixa eu passar aqui o endereço do nosso Instagram, pra você nos seguir no Insta. Terminou o jornal aí, pega o teu celular e segue a gente no Instagram. O meu é DenianCC. DenianCC, tudo N de navio. DenianCC. Diga lá, Mark. O meu é Mark Souza, Mark com C mudo no final e Souza com S no final. Mark Souza, tudo junto. E o meu é Oterribas. Oterribas é Terribas. Oterribas, tudo junto. Oterribas, Mark Souza, DenianCC. Siga a gente no Instagram agora. Eu quero mandar um beijo no final do jornal. Quero mandar um beijo enorme para as crianças que nos ouvem. É impressionante o carinho que as crianças têm com esse produto, com esta emissora e comigo em particular. Então, um beijo enorme. Eu tenho um monte de abraço para mandar, esqueci. E anotar aqui, esqueci os abraços. Pois eu vou mandar amanhã. Segunda-feira a gente faz, tá, Terribas? Tá bom. Semana que vem é a semana final. Isso. Da eleição, né? Então, nós faremos o nosso jornal tradicional aqui todos os dias, na semana que vem. E no domingo que vem, no domingo da eleição, nós temos um encontro marcado no nosso programa da totalização dos votos. Eu gostei muito do programa do primeiro turno e vamos fazer um programa igual no segundo turno. É isso que eu ia falar, pra convidar já todo mundo pra ouvir a gente a partir das 5 horas da tarde, no domingo das eleições. Nós vamos passar para você toda a apuração, não só da presidência, mas também do governo dos outros estados. E aí você vai poder acompanhar tudo pelas plataformas digitais aqui do Grupo RIC, pelo RIC+, pelo nosso canal do YouTube. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho. E aí a cobertura das eleições 2018 aqui do Grupo RIC tem o patrocínio da Anila. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Só para terminar aqui, os ouvintes foram lá visitar o site da FENAGE. Muitos deles estão tirando print. E o final do telefone 4599 não colocou o nome aqui, infelizmente. Ah, não, colocou aqui, o Mário Raposo. Ele chamou atenção para uma questão. A presidente da FENAGE é uma mulher e ela se intitula presidenta. Então por aí você já tem uma noção de como é que age a entidade. Presidenta. Eu vi que tem um ouvinte que tá muito furioso comigo porque eu falo mal das faculdades de jornalismo. E qual o problema de eu falar mal de faculdade de jornalismo? Eles estão reclamando aqui que você é professor e fala mal de faculdade. E qual o problema? Eu tenho que... Porque eu sou professor, eu tenho que aplaudir... Bom, eu não sou professor de faculdade de jornalismo, começa por aí. Jamais seria, porque eu não ia integrar patota, né, Mark? Eu teria condições de dar aula numa faculdade de jornalismo? Claro que não. Eles não iam deixar. Porque não iam deixar, porque eu não faço parte da patota. Mas eu não dou aula em faculdade de jornalismo. Dou aula em faculdade de direito. Mas... a crítica que eu faço à faculdade de jornalismo é a mesma que eu faço a algumas faculdades de direito, de sociologia, de filosofia, de serviço social, de pedagogia, de geografia, de história, de letras, principalmente das disciplinas vinculadas às ciências humanas, que muitos professores que são professor fake, que em vez de dar aula direito, fica tentando doutrinar ideologicamente seus alunos. Então a crítica que eu faço não é à faculdade de jornalismo em si, é também. Mas a crítica que eu faço é de professores que têm essa possibilidade gigantesca de você ser um professor, que é algo maravilhoso, que eu tenho o maior orgulho de sê-lo, e usa da sua docência para tentar doutrinar ideologicamente os outros. Não conte comigo para isso. Eu não faço isso em sala de aula. Vamos embora? E acho deplorável quem faz. Vamos nessa? Vamos nessa. Então tá. Tchau. Tudo Tchau. de bom. Glória a Deus. Bate pra